vida decepciona. Qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar. É isso aí, pessoal. Procurando Nemo. Recordar é viver. Agora que eu tô com um filhinho aqui de 1 ano, tô assistindo todos os desenhos da Disney de novo. E nada mais do que nós devemos fazer aqui. Continuar a nadar em busca da aprovação do concurso da CGU. Resolvendo questões e revisando os conceitos vistos durante as aulas teóricas. Vamos embora para a primeira questão aqui de Analista de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União 2006. Primeira questão. Bom, para quem está usando lá os slides que eu coloquei na aula teórica 1 e 2, aqueles que estão comprando apenas o curso de exercício, não se preocupem muito com isso, mas eu já tinha disponibilizado essas questões para quem queria fazer aí ou se adiantar nesse assunto, né? Ou fazer mais questões sobre os assuntos que a gente ensinou. E eu coloquei aqui, toda vez que a questão não tinha relação direta com esse cálculo geral, eu coloquei questão fora do escopo, para que você não se preocupasse se você não tivesse visto o assunto aí durante as aulas teóricas. Bom, mas essa questão especificamente, como o conceito de Store Procedure está relacionado com o conceito de Trigger, eu resolvi colocar ela aqui para que a gente possa entender o que é um Store Procedure. Bom, basicamente o Store Procedure é um procedimento armazenado, ou seja, é um conjunto de instruções como se fosse um programa que está lá armazenado na nossa base de dados, certo? Então, vamos ver aqui o que é que a questão fala sobre Store Procedure, né? Um procedimento armazenado é uma coleção de comandos em SQL que... Bom, vamos analisar alternativa por alternativa aqui e entender o que é que ele está querendo dizer com isso, certo? Letra A. Provoca um aumento no tráfego na rede e reduz a performance do sistema, mas continua sendo largamente utilizado para criar mecanismos de segurança em bancos de dados relacionais. Bom, é falso, né, pessoal? Por quê? Porque, na realidade, o Store Procedure ele reduz o tráfego na rede, porque o procedimento que vai ser executado lá pelo usuário, que normalmente o banco de dados está em um servidor, e o usuário está tentando realizar esse procedimento fora do servidor. Então, o que a pessoa pensou, né? Quem fez isso disse, não, ao invés do usuário passar o comando pela rede, eu vou deixar o comando disponibilizado no meu servidor e ele simplesmente faz uma chamada remota a esse comando e ele é executado. Então, isso reduz o tráfego na rede. E isso continua sendo extremamente utilizado pelas pessoas que programam aí os bancos de dados e as consultas aí dos bancos de dados. Eu participei de um projeto no Inmetro, lá do Rio Grande do Sul, e esse projeto ele era feito todo em Oracle Forms. Não era um projeto pequeno, era um projeto que dava suporte a todos os Inmetros do Brasil. E esse projeto ele era todo feito em cima de consultas e na maioria delas Store Procedures no banco de dados do Inmetro. Então, era uma coisa relevante e continua sendo e provavelmente continuará sendo durante muito tempo, certo? Bom, então a alternativa A está errado, vamos para a letra B. Encapsula tarefas repetitivas, aceita parâmetros de entrada e pode retornar um valor de status para indicar sucesso ou falha da execução. É exatamente isso, né? Esses procedimentos eles podem ser divididos em o que eles chamam de Store Procedures mesmo, né? O padrão, que seria que ele só retorna um status dizendo que foi executado ou não. Teria a Store Function, que seria um procedimento armazenado que retorna um determinado valor. Inclusive, a gente vai ver que você pode definir o tipo do valor que é retornado. E os triggers, que seria um procedimento que é executado quando um determinado evento acontece aí na sua estrutura do banco de dados ou até um evento externo, como a gente viu lá na aula teórica, certo, pessoal? Vamos analisar agora as outras alternativas e descobrir o que está errado em cada uma delas, ok? Bom, a letra C, ele diz, estão armazenados no banco de dados e são executados diretamente na máquina do usuário. É falso, né, pessoal? Eles não só estão armazenados no banco de dados, como eles também são executados diretamente no servidor de banco de dados, ok? Letra D, estão armazenados na máquina do usuário e são executados diretamente no servidor de banco de dados. Falso, né, pessoal? Eles estão armazenados e são executados no servidor de banco de dados. Por fim, são utilizados unicamente para autenticar um usuário, dando a ele direito de acesso à escrita alteração em uma tabela do banco de dados. Bom, pessoal, a gente viu lá
quando a gente falou de SQL, que quem dá acesso aos comandos são as estruturas SQL de grant e de revoke, né, pessoal? Não tem nada a ver com os procedimentos armazenados, ok? Sobre essa questão é isso que a gente tinha que falar. Vamos aqui só ver aqui a nossa resposta feliz na letra B e dar continuidade na próxima questão, agora sim, totalmente relacionada aí com o assunto da sua prova, ok? Vamos então para a questão 8. Analise as seguintes afirmações relacionadas a conceitos básicos de banco de dados em linguagem SQL. 1. Na linguagem SQL, um inner join retorna todas as tuplas comuns às duas tabelas. É exatamente isso, pessoal. Ele simplificou um pouco o conceito, mas é basicamente isso. No inner join, você vê apenas as tuplas que têm atributos que se relacionam nas duas tabelas e retorna todas essas tuplas, ok, pessoal? Vamos então para a segunda alternativa. Em uma junção entre duas tabelas, a cláusula using só pode ser usada quando o nome do atributo for igual nas duas tabelas. Perfeito, né, pessoal? A gente acabou de ver isso em outra questão. Vejam que as coisas começam a se repetir, você começa a ganhar familiaridade com o assunto e provavelmente você vai ter aí muita chance de acertar todas as 10 questões aí de banco de dados da sua prova da CGU. Bom, vamos então para a terceira alternativa aqui. Na linguagem SQL, o right outer join encontra todas as tuplas que não são comuns às duas tabelas. Bom, pessoal, isso aí é falso, né? A gente sabe que o right outer join ele traz todas as tuplas da tabela da direita e complementa com null os resultados que não existem associação na tabela da esquerda. Ok, pessoal? Por fim, uma junção é usada para compor informações complexas a partir de tabelas sem nenhum tipo de relacionamento. Bom, impossível, né? Não dá para fazer junção entre duas tabelas se você não tem atributos que tenham pelo menos o mesmo domínio, né? Não dá para relacionar maçã com banana. Você tem que interligar as duas relações que tenham ou maçã ou banana dos dois lados. Ok, pessoal? Visto isso, as nossas alternativas corretas 1 e 2 estão na letra D, que é a nossa resposta feliz, e vamos seguir em frente, ok? Questão 9 da nossa aula e a questão 24 da prova da analista de finanças e controle da CGU. Vamos lá para o enunciado. Analise as seguintes afirmações relacionadas aos conceitos de sistema de gerenciamento de banco de dados. 1. A visão, ou view, é uma construção de uma projeção de uma ou mais tabelas a partir do comando select que, em alguns casos, pode ser manipulado como uma tabela, mas não existe fisicamente como uma tabela. É verdade, né, pessoal? A gente viu já isso. A view ela é simplesmente uma tabela virtual armazenada em memória que desaparece quando o usuário termina lá de fazer a consulta ou até as atualizações temporárias dentro dessa tabela. Ela pode, em alguns casos, como diz a questão, ser manipulada, mas ao final da execução aí, ela simplesmente desaparece. Ok, pessoal? Vamos então para a segunda alternativa. As views são usadas para garantir o acesso aos dados da tabela original. Esse mecanismo permite que se desconsiderem os sofisticados sistemas de privilégios dos SBBDs modernos. Bom, pessoal, viajou na maionese. View não tem nada a ver com o comando de garantir acesso às tabelas ou aos dados das tabelas. Ele é simplesmente um comando que faz uma seleção sobre a tabela e guarda esse resultado numa estrutura temporária que permite que você tenha acesso a esses dados sem precisar manipular diretamente a tabela real do banco de dados, ok? Vamos aí então para a terceira alternativa. Um SGBD deve dispor de recursos que possibilitem selecionar a autoridade de cada usuário. Bom, isso é verdadeiro, né, pessoal? Você utiliza lá os seus comandos de grant e de revoke que vai atribuir a um determinado usuário ou um determinado grupo de usuário um conjunto de regras ou um conjunto de privilégios aí que permitem esse usuário manipular um conjunto específico de dados e ter um determinado conjunto de comandos a seu dispor para manipular esse conjunto de dados, ok? Só um comentário aí,
eu trocaria aí a palavra selecionar a autoridade de cada usuário com atribuir a autoridade de cada usuário, né? Eu acho às vezes que selecionar ficou um pouco esquisito, mas não invalida a questão. A afirmação está perfeita, certo? Vamos analisar aí a quarta alternativa. A linguagem SQL naturalmente controla a concorrência ao acesso dos dados, garantindo em qualquer tipo de situação a escrita e a leitura de dados sem erros. Isso é impossível, né? Primeiro, quem controla a concorrência e o acesso a dados é o SGBD e não a linguagem SQL. O que você faz na linguagem SQL é informar ao SGBD qual o nível de isolamento, ou isolation level, lembra lá da questão de transação dentro do SQL, que você quer que exista aí dentro do seu banco de dados ou dentro das suas consultas, certo? Então não faz o menor sentido dizer que SQL naturalmente controla a concorrência ao acesso a dados. O SQL não faz isso. SQL é uma linguagem, não um sistema. Ok, pessoal? Dito isso, a resposta correta está aqui, alternativa 1 e 3, na nossa letra D. Ok? Vamos seguir em frente. Eu coloquei aqui, só para relembrar, isso aqui é uma revisão, não vou falar muito sobre isso. Quem quiser maiores detalhes, tiver adquirido só esse curso, me mande um e-mail. Eu respondo com o maior prazer o que é que significa leitura suja, não repetível ou phantom reading, que seria fantasma, né? E por que cada um desses níveis de isolamento aqui, read and committed, read committed, repeatable read, serial Erasmus, ele tem ou não esses problemas aqui que estão listados em cada uma dessas colunas, certo? Então veja, só para citar, o read uncommitted, por exemplo, ele tem um problema de leitura suja, que é basicamente o seguinte: suponha aí duas transações A e B. A está executando e faz uma leitura em um determinado atributo lá da tabela. Só que antes dele fazer uma leitura lá no atributo da tabela funcionário, que seria salário, vamos pensar que a transação B estava executando e deu um update lá na tabela e aumentou o salário do funcionário Tiago de 5 para 10 mil, certo? Que seria excelente, né? Então, a transação A foi lá e leu esse 10 mil da tabela funcionário no atributo salário. Neste momento, a transação B, que atualizou o salário de Tiago, ela simplesmente deu pau, deu algum erro e deu rollback. Então, ela foi lá e voltou o salário de Tiago para 5 mil, mas a transação A já leu o valor do salário de Tiago. Então, o que acontece? A transação A fez uma leitura suja. Por quê? Porque B escreveu no atributo salário e não estava devidamente comitado. E não existia nenhum nível de isolamento que não permitisse a leitura uncommitted, ou a leitura sem o dado estar devidamente comitado na base de dados. Bom, na aula de SQL eu explico cada um desses problemas aí em detalhe. Como eu falei, qualquer dúvida, me mandem aí um e-mail. Vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão já é de outra prova, que é a de analista de sistemas do MPOG 2006, o cargo de tecnologia da informação, ok? Vamos então aqui para o nosso enunciado mais uma vez, ok? Analise as seguintes afirmações relacionadas ao gerenciamento de banco de dados. 1. Uma chave estrangeira ocorre quando o atributo chave primária de uma entidade é exportado para outra entidade. Bom, perfeito, né, pessoal? Esse é exatamente o conceito de chave estrangeira. Quando você tem uma chave primária em uma relação e esse atributo é exportado ou é utilizado em outra relação. Então, você tem aí uma foreign key ou chave estrangeira, como a gente viu lá nas definições de criação de tabela de SQL, ok? Vamos então para a alternativa 2. O uso de arquivos de indexação evita a apresentação da mesma informação em várias tabelas, na mesma tabela em várias tuplas ou na mesma tupla em vários atributos. Bom, pessoal, isso é falso, né? A indexação ela evita o uso de uma chave primária muito grande. Por exemplo, a gente tem lá, para formar uma chave primária em determinada relação, ter que utilizar uns 4 ou 5 atributos. Para evitar isso, a gente cria um índice ou uma chave que essa chave ela é a chave primária dessa relação, ok?
Então ela evita que você tenha uma mega chave primária e também a indexação. Se a gente tivesse estudado otimização de consulta, a gente vê que ele facilita na busca e na ordenação de uma determinada tabela, porque você pode dizer que esse índice ele segue um determinado critério que ordena a tabela por um determinado atributo. Vamos supor que esse índice ele é uma determinada função em cima do nome. Então, ele pode ordenar a tabela em relação ao atributo nome, ok? Bom, o que evita a apresentação da mesma informação em várias tabelas é você ter aí uma modelagem ou um modelo de banco de dados bem estruturado, que não repita aí as entidades dentro da sua tabela. Então, isso é o que permite que você não tenha a mesma informação em várias tabelas. Outra questão que deve ver aqui é você ter a apresentação na mesma tabela em várias tuplas das mesmas informações. Para resolver isso, você tem que seguir um processo aí de normalização, onde você vai quebrar a sua tabela em outras tabelas e evitar aí a redundância dos dados na mesma tabela e na mesma tupla em vários atributos. Bom, isso aí é uma coisa esquisita, porque é como se você tivesse dois atributos nome na mesma tabela. Você, mais uma vez, um projeto de modelagem bem feita evita aí esse problema de você ter na mesma tupla a mesma informação repetida em vários atributos. Ok, pessoal? Vamos então aqui para a nossa alternativa 3. Um objetivo do projeto de um banco de dados relacional é gerar um conjunto de esquemas de relação que permitam armazenar informação sem redundância e recuperar as informações de forma fácil. Bom, pessoal, é exatamente isso. Com certeza, um objetivo aí, claro, da nossa modelagem relacional é você ter uma estrutura de dados sem redundância que ajude você aí a recuperar as informações de forma fácil, ok? E, por fim, a alternativa 4, a normalização de dados provoca problemas como redundância de dados, inconsistência, uso inadequado de espaço de armazenamento e excesso de esforço para manter os dados do sistema. Bom, pessoal, é exatamente o oposto, né? A não normalização gera isso, ou a normalização reduz esses problemas, né, pessoal? Bem conhecido aí, principalmente esse primeiro aí, de redundância e inconsistência dos dados, como uma das coisas que a normalização ela evita. Mas ela também evita o uso inadequado de espaço, porque você reduz a redundância e reduz também o esforço, porque você reduzindo a redundância, você evita aí ter que ficar dando updates em várias outras estruturas quando você faz uma modificação aí nos dados. Se você só tem, por exemplo, um endereço armazenado em um determinado local, quando você atualiza o endereço, você não precisa ficar se preocupando em replicar ou repassar esse endereço para outros lugares. Então, isso aí é uma alternativa falsa. A ESAF fez uma pegadinha aí com você. Quem leu rápido pode ter visto aí a frase como correta, mas a normalização de dados não provoca problemas como redundância e sim evita tais problemas. Ok, pessoal? A nossa alternativa correta está aqui na letra D. Vamos seguir em frente para a nossa próxima questão, ok? Vamos lá. Analise as seguintes afirmações relacionadas ao sistema de gerenciamento de banco de dados. As Stored Procedures disponibilizadas por todos os SGBDs são utilizadas exclusivamente para a leitura de informações no banco de dados. Pessoal, essa alternativa está falsa. A Stored Procedure, como a gente já viu no início da aula, elas permitem a operação de leitura, de escrita, de update, delete e não somente leitura da informação. Okay? Então, essa alternativa está falsa. Vamos para a próxima, né? Alguns SGBD disponibilizam procedimentos gravados denominados triggers. Até aí, perfeito, né? Que são executados implicitamente quando ocorre uma determinada ação do usuário, como, por exemplo, a exclusão de um dado. Exatamente isso aqui que o trigger faz, né? Vamos para a nossa alternativa 3. No modelo entidade e relacionamento, cada entidade contém atributos e deve ser somente uma chave estrangeira para identificar uma única tupla e pode ter uma ou mais chaves primárias. Bom, pessoal, primeiro erro, que no modelo entidade e relacionamento, a gente não fala ainda em chave primária e chave estrangeira, certo, pessoal? Quando a gente está no modelo entidade de relacionamento, a gente fala unicamente de chaves, beleza? E se a gente for analisar em detalhe, veja, cada entidade contém atributos
e deve ter somente uma chave estrangeira. Na realidade, deve ter somente uma chave primária para identificar uma única tupla e pode ter uma ou mais chaves estrangeiras. Primeiro, o modelo entidade de relacionamento não tem chave primária estrangeira. E segundo, se a gente colocasse aqui modelo relacional, a gente tinha que trocar aqui chave estrangeira por chave primária que ele colocou invertido. Ok, pessoal? Então essa letra está errada. Vamos aí para a alternativa 4. Relacionamentos são associações entre duas ou mais entidades com significado. A cardinalidade da associação representa a quantidade de elementos da entidade A associados à quantidade de elementos da entidade B e vice-versa. Exatamente, né, pessoal? Verdadeiro. É exatamente essa definição de cardinalidade e relacionamento visto na definição lá que a gente falou do modelo entidade de relacionamento, ok? Um relacionamento entre duas entidades, ele possui uma determinada cardinalidade, que pode ser geralmente 1 para n, 1 para 1 ou n para n, né? Então, basicamente, se você inverter, você tem aí basicamente 3 tipos de cardinalidades possíveis, ok? Vamos para a nossa resposta correta. 2 e 4 estão corretas, nossa resposta na letra E. Vamos seguir em frente para a questão 12 da mesma prova e ler o enunciado. Analise as seguintes afirmações relacionadas a gerenciamento de banco de dados. A Data Definition Language é composta, entre outros, pelo comando create, que é utilizado para criar banco de dados, tabelas e relações existentes entre as tabelas. Exatamente, né, pessoal? A gente viu que o comando create ele permite você criar um esquema, que é um banco de dados. Ele permite você criar tabelas, que seria o create table, e dentro dessas tabelas ele permite mostrar as relações existentes entre as tabelas, que é justamente quando você define em uma tabela as suas chaves estrangeiras que mostra aí o relacionamento entre uma tabela e outra, ok? Então, primeira alternativa correta, vamos aí para a segunda assertiva aí da questão, ok? Os comandos de Data Manipulation Language são destinados a consultas, inserções, exclusões e alterações em um ou mais registros de uma ou mais tabelas de maneira simultânea. Bom, pessoal, essa questão é uma questão interessante porque a gente consegue verificar de forma rápida que um comando de consulta ele permite você fazer uma consulta em mais de uma tabela. Basta você usar o comando join aí, né, pessoal? A exclusão e alteração também é possível que você faça uma alteração, uma exclusão em mais de uma tabela. Basta quando você criar a tabela, você botar on delete cascade ou on update cascade, que faz com que quando você atualiza um determinado dado no banco de dados, ele replique esses dados para outras tabelas que possuam relacionamento com essa, ok? Mas inserção, pessoal, infelizmente, essa alternativa foi dada como verdadeira, mas eu procurei, inclusive, na norma mais recente de SQL, um comando insert só pode inserir dados em uma única tabela. Inclusive, se você for olhar lá a sintaxe detalhada do comando, essa é a realidade. Mas, como as outras duas a gente vai ver que estão bem mais erradas, a gente teria que marcar essa como certa, mesmo sabendo que nas inserções só são feitas em uma tabela de cada vez, ok? Bom, vamos para a próxima alternativa, ok? Os comandos truncate e delete são exemplos de Data Definition Language. Bom, pessoal, Data Definition Language são basicamente os comandos de create, alter, drop, rename. Truncate é um Data Definition Language também. E a explicação que a gente vê para esse comando ser um Data Definition Language é que ele não guarda log de transação. Os comandos de manipulação, como delete, update, insert e select, eles guardam log de transação no banco de dados, ok? Mas, bom, de cara você sabe que delete não é um DDL. A gente viu, é um dos comandos mais batidos de DML, juntamente com o select, o insert e o update, ok? Vamos para a próxima. Os comandos alter, drop e rename são exemplos de comandos da subclasse de comandos de Data Manipulation Language. Bom, primeiro, Data Manipulation Language está errado, né, pessoal? Alter, drop e rename são exemplos de Data Definition Language. E a subclasse que ele diz aqui é DCL, que é Data Control Language. Data Control Language, como a gente já viu, pessoal, é onde estão os comandos de grant e revoke. Lembra disso? Partindo desse princípio, a gente vê que a alternativa está totalmente errada. Então,
pelo que nós falamos até agora, as alternativas corretas são 1 e 2, que está na nossa letra B. Ok, pessoal? Vamos aqui, eu deixei para vocês aí darem uma revisada, um resumo dos comandos SQL principais aí, agrupados por essas linguagens aí que a gente viu que cai repetidamente em várias provas, ok? Então, tem aqui DML, DDL, DCL e DTL, que são, respectivamente, as linguagens de manipulação de dados, de definição de dados, de controle de dados e de transação de dados. Eu deixo aí para vocês darem uma revisada e lerem um pouquinho sobre esses comandos em casa. Qualquer dúvida, mais uma vez, mandem e-mail para mim, ok? Vamos para a próxima. Questão 13 da nossa aula e a questão 31 dessa nossa prova diz o seguinte no enunciado: quanto ao uso de diagramas da linguagem SQL, é correto afirmar que os comandos grant e revoke, pessoal, a gente viu que eles fazem o que? Eles permitem aí acesso, ou eles dão permissões de acesso aos dados aos usuários, né? Então, a gente vai ver que a resposta para isso está na letra E, que seria: são responsáveis por dar e retirar permissões do usuário, tanto permissões para acessar os comandos SQL, quanto permissões para acessar as estruturas dos dados, ok? Então, na realidade, no comando, ele define qual as ações que você pode executar em cada uma das suas tabelas. Então, você pode, por exemplo, dar a um determinado usuário A1 a permissão dele selecionar dados na tabela X. E você pode também dar ao seu usuário A2 a permissão dele inserir, remover e dar update num determinada tabela. Ok, pessoal? Bom, as outras alternativas estão erradas. Vamos basicamente dizer qual é o comando que está relacionado a cada uma delas. Letra A, são usados para alterar a estrutura de tabela e seus atributos. Isso aí seria o alter table, né? Letra B, possibilita incluir o nome dos atributos e das tabelas. Bom, tá meio estranho aí, isso aí não dá para definir exatamente o que seria possibilita incluir o nome dos atributos e das tabelas. Não dá para definir que comando seria esse, né? Não permitem retrocesso, por isso são classificados como Data Definition Language, e não permitem retrocesso, por isso são classificados como Data Manipulation Language. Bom, a primeira parte que diz não permitem retrocesso está certa. O grant e revoke, eles não são operações de DML, então eles não permitem rollback. E dado que um faz a ação que é oposta ao outro, se você quer tirar o privilégio dado por um comando grant, você vai simplesmente executar um comando revoke para tirar o privilégio ali daquele usuário, ok? E não permitem retrocesso, por isso são classificados como Data Manipulation Language. Os dois estão errados porque eles são classificados como Data Control Language, como vimos no slide anterior, ok? A nossa resposta feliz está aqui na nossa letra E. Vamos então seguir em frente para a próxima questão, ok? A questão 32 dessa prova diz o seguinte: a SQL, que no caso é a linguagem SQL, possui recursos para apagar tabelas e bancos de dados a partir do comando. Bom, o comando clássico aqui para remover tabelas e bancos de dados é o comando drop. Você pode dar um drop schema e você pode dar um drop table, onde ele apaga aí todos os dados da tabela e a tabela em si descrita lá no nosso catálogo de dados. As outras alternativas estão bastante esquisitas aqui, com esse null, insert into table null, delete table null, create table null. Não faz o menor sentido. Não é possível criar uma tabela com nome null, porque essa palavra é reservada para a linguagem, pessoal. Então, como vimos na aula, o valor null representa uma informação que é desconhecida para um determinado atributo da tabela, certo? Então, aí a gente pode dizer que ele viajou na maionese, tanto na letra A, quanto na letra D, quanto na letra E. E o truncate, como vimos agora há pouco, é um comando que serve para limpar os dados de uma tabela. E ele não guarda log de transação. Então, se você quer apagar, vamos supor, você quer fazer um cleanup, você quer apagar todos os dados da sua tabela e você tem certeza que aqueles dados nunca mais serão usados, você não vai precisar fazer rollback nessa tabela, você dá um truncate no nome da tabela e ele faz o
delete all e não guarda log de transação, por isso que ele é considerado uma DDL e não uma DML, certo? Mas truncate primary key não faz também o menor sentido aí dentro dos conceitos da linguagem SQL, ok? A nossa resposta correta está na letra C. E a gente agora faz uma pausa e volta já já com mais questões da ESAF, agora do IRB Brasil Resseguros de 2006, ok?